Autoengano, um problema muito sério na vida dos cristãos. Esse é o tema do nosso programa de hoje. Olá, você que está aqui conosco, é um prazer tê-lo de volta, é um prazer compartilhar mais um estudo, mais um ensino sobre a Bíblia, sobre o cristianismo. Alice, é bom ter você aqui de novo. Olá, dê aqui Olá, a sua saudação para quem está conosco. olá a todos. Bom, então, antes de entrarmos no tema autoengano e o papel disso na vida do cristão, solta a vinheta. A luta contra o autoengano. Esse é o nosso tema e vamos tentar mostrar para você que está aqui conosco qual é a importância disso para a sua vida espiritual. O autoengano, que é a gente enganar a gente mesmo. Existe o engano, quando você engana o outro, né? Você está fazendo alguma coisa em relação ao outro. O autoengano não é isso. O autoengano é quando a gente engana a nós mesmos. Quando a gente começa a acreditar numa coisa que não é verdade e passa a tocar a vida como se aquilo fosse verdadeiro, como se aquilo fosse uma realidade. Esse é o autoengano. E, normalmente, não tem ninguém para contrariar esse pensamento, porque a gente enganando a gente mesmo fica difícil de lutar contra isso. Por isso que é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado. A primeira coisa que o autoengano tem, Alicia, é uma forma de proteção. A gente usa o autoengano para lidar com aquelas coisas que são difíceis de enfrentar. Vou dar um exemplo. A mulher, até bonita, mas já com uma certa idade, entra na loja para comprar uma roupa. E aí escolhe uma roupa que é para uma pessoa mais jovem que ela, não vai ficar bem nela. E ela vai para o provador, vai junto à vendedora, doida para vender. E aí ela veste a roupa e, depois que ela veste a roupa, ela pergunta: ficou boa? A vendedora diz: nossa, você ficou lindo, você parece uma jovenzinha. Você já viu isso acontecer, Alice? Já, Pois é. E, e aí ela se auto-engana. Ela acha que parece uma jovenzinha e compra uma roupa que não é adequada para ela. E acaba fazendo um papel que não é um papel que deveria ser, né? Não é o papel ideal. Bom, essa é uma forma de auto-engano. Uma outra forma de auto-engano, Alicia, é a morte. Tem um escritor que eu gosto muito, Irving Yalom, que escreveu aquele livro também Quando a gosto. Gente Chorou. Ele tem um livro que chama-se Olhar o Sol e fala sobre a morte, as dificuldades que as pessoas têm de enfrentar a morte, de aceitar a morte como uma realidade da existência humana. E ele diz, daí vem o título do livro, é como olhar o sol. Você só pode olhar o sol por uns poucos segundos, senão queima a rotina. Pensar na morte, raciocinar sobre a morte, é uma coisa que você consegue fazer por muito pouco tempo, senão você cai em depressão. E aí as pessoas começam a viver como se a morte não existisse, como se a vida não fosse acabar. As pessoas negam a existência da morte, elas se auto-enganam achando que vão viver eternamente. E o próprio Jesus alertou para isso numa parábola que ele fala sobre o homem que estava fazendo planos para o futuro, da vida, não sei o quê, e Jesus diz assim: pois é, nessa noite vão pedir a alma dele e ele não sabe disso. Então, ele está dizendo, naquela noite a vida dele acabaria de uma maneira inesperada. Então,
Se enganar quanto à morte é uma coisa muito comum. É uma coisa que acontece toda hora. Outra coisa que o auto-engano faz, Alicia, e ainda no lado bom do auto-engano, é fazer com que as pessoas acreditem que elas podem fazer coisas que elas, em princípio, não poderiam fazer. Tem uma história interessantíssima acontecendo em novembro de 2007, numa cidade chamada Palmeiras, em Santa Catarina. E tinha um menino chamado Riquelme dos Santos. Ele tinha 5 anos. E ele estava vestindo uma fantasia de Homem-Aranha. O que acontece com as crianças quando elas vestem fantasias de super-heróis? Elas acham que são super-heróis. Elas fantasiam que elas são, de fato, o super-herói que elas veem na televisão ou no cinema. E esse menino fez isso. Ele tinha 5 aninhos só. E ele se imaginou o Homem-Aranha. E o que aconteceu? A casa em que ele morava pegou fogo. E tinha um bebê na casa. E ninguém lembrou do bebê. Quem entrou na casa para salvar o bebê, se imaginando o Homem-Aranha, foi o Riquelme. E ele salvou o bebê. Ele salvou o bebê porque ele se auto-enganou, ele achou que ele era um super-herói. E aí ele fez algo que normalmente uma criança de 5 anos não faria. Esse é um outro lado positivo do auto-engano. É a pessoa fazer coisa que ela normalmente não faria, porque ela se engana imaginando ser capaz daquilo. Então, estão aí 2 exemplos relativamente bons do auto-engano. Uma é lidar com coisas que a gente tem dificuldade de lidar, como o envelhecimento, como a morte, como a doença, etc. Né? A finitude da vida, digamos assim. E a outra é você colocar na cabeça que você pode fazer certas coisas e, em condições normais, você não faria. Mas, então, aí você acaba, em alguns casos, conseguindo fazer isto. Mas, Alicia, tem vários laudos ruins para o auto-engano. Eu vou citar 3 aqui, só senão a gente ia ficar horas conversando sobre esse tema. O primeiro deles é as pessoas pensam ser melhores do que são. Não é o caso do menino Riquelme. Ali é uma fantasia de que você pode fazer algo que você, na verdade, em condições normais, não teria condição de fazer. Não, é aqui a pessoa se dá... Ela acha que ela é boa. Ela acha que ela tem mais qualidades que ela tem. Ela acha que ela é mais bem-intencionado do que ela é. Ela avalia a si mesmo, achando que ela é melhor do que ela de fato é. Um exemplo está numa pesquisa que o jornal O Globo, lá do Rio, fez em março de 2008. Olha o que eles fizeram. Eles chegaram para as pessoas ali e disseram assim: vamos falar sobre respeito aos direitos humanos, que é uma coisa importantíssima. Direitos humanos é uma coisa importantíssima. Né? Não discriminar, não tratar mal as pessoas, não usar de violência, em suma, um monte de coisas que a gente poderia citar. E aí elas fizeram, o jornal fez 2 perguntas para as pessoas. A primeira é assim: como você que está respondendo se imagina em relação aos direitos humanos? Dê uma nota para si mesmo, de 0 a 10. A segunda pergunta foi: como você imagina que o brasileiro médio é em relação aos direitos humanos? Deu uma nota de 0 a 10. O que se espera, Alicia, desses 2 conjuntos de notas é que a média deles seja muito parecido. Porque quando as pessoas dão nota para si mesmo e você pega um grande número de pessoas, a média dessas notas é o brasileiro médio.
e o outro conjunto de notas é a nota do brasileiro médio. Então, os dois sim. conjuntos de notas deveriam se aproximar, mas não se aproximaram. O que acontece? 60% das pessoas deram para si mesmas nota 9 ou 10. Elas são muito boas de respeitar os direitos humanos. E só 17% dessas pessoas deram para o brasileiro médio nota de 9 a 10. O que isso quer dizer? Quando as pessoas pensam nelas mesmas, elas fazem uma avaliação muito melhor do que quando elas olham para o conjunto. Sim. Tem uma pesquisa parecida sobre dirigir. As pessoas darem uma nota para si mesmas ao volante e darem uma nota para o brasileiro médio ao volante. O que você acha que recebeu nota maior? Todo mundo se acha bom E motorista. mesmo. Todo mundo se acha bom motorista. Tem vários casos assim, de pesquisas todas com esse tipo de viés que sempre apresentam o mesmo resultado. As pessoas se avaliam, elas se auto-enganam, se avaliando melhor do que elas, de fato, são. Então, a grande questão que está aí é, por exemplo, na vida espiritual. As pessoas pensam que têm um mérito junto a Deus, elas acham que têm menos pecados do que têm, elas acham que elas fazem mais coisas na obra do que de fato fazem. E a Bíblia alerta quanto a isso. O apóstolo Paulo falou: não tem um justo, não tem um justo sequer. Inclusive ele mesmo. As pessoas não são tão sem pecado como elas imaginam que são, Alice. Olha que coisa impressionante. Como as pessoas se julgam meio sem pecado, elas não precisam tanto do perdão de Deus. Tem gente que acha que não precisa de salvação, porque já está salvo pelo que faz, todas coisas erradas. E as pessoas criam desculpas para acalmar seus erros, até seus pecados. Ah, elas são bem intencionadas. É um pecadinho, Alice, é um pecadinho O pequenininho. famoso pecado. Não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, é um pecadinho só. Que mal tem isso? Qual é o problema? Tem outras, Alice, que é muito comum a gente ver isso toda hora. As pessoas afirmam não ter tempo para fazer as coisas de Deus. Não tem tempo, são muito ocupados. Quando, na verdade, é uma questão de prioridade. Você escolhe prioridades que não incluem Deus nessa prioridade. Uma outra situação é dar-se importância demais. A pessoa acha que ela é mais importante. Por exemplo, a pessoa acha que ela é imprescindível para a obra de Deus. Eu já vi gente dizer, não nessas palavras, mas mais ou menos assim: ah, se eu faltar, o que vai acontecer? A igreja acaba, sei lá, a obra acaba. Outras vezes, as pessoas... Não, antes de falar do outro caso, nesse caso, tem uma passagem bíblica interessantíssima, que é o profeta Elias, que enfrentou o movimento da rainha Jezabel, que trouxe um monte de profetas de Baal para dentro de Israel e estava sufocando a religião verdadeira. E Elias liderou a resistência aos profetas. E depois, aos profetas de Baal, né? E depois, quando a rainha Jezebel disse para Elias que ela ia mandar matá-lo, ele entrou em crise e foi andando a pé até o Monte Sinai para falar com Deus. E quando ele chega lá, ele fala com Deus assim: Deus, só fiquei eu, só tem eu lutando pela causa verdadeira. Olha só tinha ele. Se ele morresse, se a rainha Jezebel matasse ele, acabava a fé verdadeira. E aí Deus diz que não é nada disso, e inclusive arruma
um auxiliar para ele que dá seguimento à obra dele, que foi o profeta Eliseu, que foi um profeta muito importante também. Elias não era imprescindível, ele era muito importante, ele era fundamental naquele momento, mas ele não era imprescindível. Os apóstolos que deram início à vida cristã, à história da igreja cristã, morreram, passaram. Pedro passou, Paulo passou, e nem por isso a igreja cristã acabou. Ela continuou, pelo contrário, ela cresceu. Hoje ela é muito maior do que era no tempo dos, dos apóstolos. Então, pensar que se é mais importante do que se é muito ruim. E tem um desdobramento disso, Alicia, que é a pessoa achar que ela detém o conhecimento verdadeiro e único do que é a Bíblia, do que a Bíblia ensina, o que a Bíblia fala. Ninguém consegue captar tudo que a Bíblia fala e ensina. Ninguém consegue entender Deus completamente. Ninguém consegue entender as coisas espirituais todas. Mas há pessoas que acham que elas são donas da verdade. Elas são as pessoas que realmente detêm o conhecimento único e verdadeiro sobre o que Deus ensinou. E aí o que elas fazem? Como elas têm o conhecimento único e verdadeiro sobre o que Deus ensinou, quem não tem esse conhecimento ou não pensa como elas pensam, são hereges. Foi isso que o Paulo pensou antes de se converter ao cristianismo. Ele era um judeu rigoroso, fariseu, tentava seguir as coisas de Deus e achou que os cristãos eram hereges. Ele achou que ele sabia mais sobre Deus do que todo mundo e que os outros que pensavam de maneira diferente eram hereges e começou a perseguir os cristãos. E morrem cristãos nessa perseguição liderada por Paulo, até que ele, indo para a estrada de Damasco, Deus fala com ele, Paulo, Paulo, ou Saulo, Saulo, né, que é Saul o nome dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele se converte e vira o grande cristão que ele foi. Tem muita gente que pensa assim nas igrejas, Alice. Se você pensa diferente delas, você é um enviado do demônio, você é um herege, você é isso, você é aquilo, porque elas têm o conhecimento total e verdadeiro sobre o que Deus é, sobre como Deus age, sobre o que Deus ensina. Isso está na origem porque essas pessoas pensam que são mais importantes do que são. Essas pessoas pensam que elas são mais valiosas do que são. A terceira situação que eu queria comentar aqui, Alicia, de auto-engano, é depositar a própria esperança em coisas erradas. Por exemplo, eu acho que é possível manipular bênçãos de Deus. Eu dou dinheiro e Deus me abençoa. Então, eu estou manipulando as bênçãos de Deus. As bênçãos virão porque eu dei dinheiro. Isso é a base da chamada teologia da prosperidade. É uma tentativa de manipular Deus. Eu estou colocando a minha esperança numa coisa errada. Ou seja, na ideia de que eu posso manipular Deus, que eu posso dizer para Deus como Deus vai agir e fazer. Então, eu vou dar dinheiro, eu vou fazer certas coisas e Deus vai me abençoar. Está cheio de coisas assim. Outro exemplo clássico de auto-engano é colocar a própria esperança nas boas obras que a pessoa realiza. Então, a pessoa acha que vai ser salvo, que está tudo bem com Deus, porque ela faz boas obras. E nós já vimos que isso não funciona assim. Você estará bem com Deus se você tiver fé em Jesus Cristo. As boas obras são uma decorrência dessa fé e não a chave da sua aceitação. Você não é aceito por Deus porque você faz boas obras. Você é aceito por Deus porque você acredita em Jesus Cristo e, ao acreditar em Jesus Cristo,
os seus pecados são aceitos, são perdoados por conta do sacrifício dele. É um erro de categoria. Você coloca a sua esperança nas boas obras. Sim. Resumindo, 3 exemplos de auto-engano. Pensar que é melhor do que é. Eu sou imprescindível, eu sou importante, eu isso, eu aquilo. Outro exemplo. Eu sou muito importante para a obra de Deus. Eu sou muito importante porque eu conheço a fé verdadeira. Quer dizer, a primeira pessoa acha que não tem pecado, a pessoa acha que as intenções dela são sempre as melhores possíveis. Esse é imaginar ser melhor do que é. Dá-se importância demais, eu acho que eu sou imprescindível para a obra de Deus. Se eu desaparecer, a igreja que acaba. Eu acho que eu conheço o que é a fé verdadeira. Quem discorda de mim é herege. Eu sou a pessoa certa. Quem discorda de mim é herege. E o terceiro tipo de auto-engano é colocar esperança em coisas erradas. Eu acho que posso manipular Deus. Tem gente que acredita em simpatia, Alice. Faz a simpatia, dá 3 pulinhos no oceano, vai de E eu conheço um monte de na gente que passagem acredita. do come romã, faz não sei o quê e vai ter prosperidade no ano seguinte. Mas ela acha que ela manipula o sobrenatural com essas simpatias. É colocar esperança na coisa errada. Tem gente que coloca esperança nos seus bens materiais. Eu tenho bens, eu estou bem de vida, eu estou seguro, eu estou tranquilo. A lutar contra o auto-engano, Alice, é uma coisa diária, difícil. Todo dia você tem que lutar contra essas ideias de se julgar importância demais, de se julgar melhor do que você de fato é, de começar a querer acreditar em coisas que não são aquelas que realmente vão te levar no caminho que você deseja. E como a gente faz isso? 3 coisas muito simples. Primeiro, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, tomar consciência. É como o alcoolismo, aquela série dos alcoólatras anônimos, os tais 12 passos que tiram a pessoa do caminho do alcoolismo. O primeiro passo é reconhecer o problema. A pessoa tem que olhar para si mesma e dizer, eu sou alcoólatra. Enquanto ela diz assim, não, eu sou um bebedor social, eu paro na hora que quiser, não tem mal nenhum, não tem problema nenhum, ela não consegue lidar contra o alcoolismo. A hora que ela diz para ela, eu sou um alcoólatra, reconhece o problema, é o primeiro passo para lidar com o alcoolismo. A mesma coisa aqui. O momento que você reconhecer que você se auto-engana, como todo mundo se auto-engana, é uma luta constante, não é só você, eu me auto-engano, a Alicia se auto-engana, o pastor se auto-engana, o missionário se auto-engana, o político se auto-engana, todo mundo se auto-engana. Então, o primeiro passo é você reconhecer isso. O segundo passo é pedir ajuda para o Espírito Santo. Você tem que achar assim, eu não vou conseguir sozinho resolver. Eu preciso de sabedoria, de orientação do Espírito Santo. Ele precisa me ajudar. Sem ele, eu não vou sair dessa armadilha. E a terceira coisa é aprender a ouvir a voz do Espírito Santo quando ele der um alerta. Vinícius, você está se auto-enganando. Cuidado com isso aqui. Não vai por aqui, que esse não é o caminho bom. Aquele desenho animado, o Pinóquio tem o grilo falante, não tem? O grilo falante, o autor do Pinóquio, modelou no Espírito Santo, que é ficar falando no seu ouvido, ficar como grilo falante. O Espírito Santo fica, Vinícius, você está errando aqui, você está se auto-enganando, você está se dando mais importância do que você de fato tem, ou outra coisa qualquer. Então, é uma luta constante e a gente precisa da ajuda de Deus para superar isso. Bom, Alicia, seus comentários a respeito. Eu acho que, primeira coisa, Vinícius, eu acho que as pessoas, elas
embora, claro, a palavra auto-engano diga que é uma falta de consciência sobre, né, a sua posição, o seu lugar no mundo, eu acho que há pessoas que cometem auto-engano, quer dizer, todos nós cometemos, às vezes por falta de conhecimento, né? É uma coisa. Se você é uma pessoa que não conversa com outras pessoas, você não lê, você não estuda a Bíblia, vamos aqui falar do mundo cristão, vai. Você não estuda, você não olha para o mundo, para além do seu mundinho ali, então você pode ter um auto-engano por um pouco de falta de conhecimento, um pouco de falta de conhecimento da vida, um pouco de falta de cultura e tal. Mas tem um auto-engano que ele é um auto-engano esperto, porque você se convence de tudo isso, porque você vai levar uma vantagem. Então, você já tem um mecanismo alimentar de levar uma vantagem. Você deu alguns exemplos aqui. Por exemplo, a coisa mais esquisita para mim é: eu vou levar vantagem na minha relação com Deus. Porque se você compreende a magnitude de Deus, se você compreende a importância de Deus, a grandeza de Deus, cara, você tem que ser muito prepotente para construir dentro da sua cabeça um auto-engano de que você vai dar o seu carro, que é o seu bem, por algum motivo, e que Deus vai te dar 3 carros, que Deus vai te dar muito dinheiro para você. Quer dizer, é um negócio, assim, é uma esperteza, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa muito estranha, porque você precisa ser muito ingênuo para achar que esse Deus que criou o universo, que é soberano, que é onipotente, que é onipresente, está lá sentado, pronto para ser enganado por você. Então, é uma coisa meio engraçada, porque esse tipo de auto-engano, que é o levar vantagem, né? Ou você achar que você é melhor do que você é, também é uma forma de achar que está levando alguma vantagem, né? Ele, ao mesmo tempo, ele faz de você uma pessoa muito, posso usar uma palavra assim mais pesadinha, tola, porque Deus fica lá de cima olhando assim e fala: oi, 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 vamos estudar, né, pessoa? A Bíblia está aí? Oi, tira ela da gaveta, vai te ajudar. Que parte da Bíblia só você ouve? Você tira versículo do contexto? Tirar versículo do contexto é uma coisa bacana, ajuda muito o auto-engano, né? Então, eu acho que tem um pouco a ver essa coisa quando a gente fala desse auto-engano que envolve as questões com Deus. A segunda, que é esse auto-engano, eu me acho melhor, eu me acho um eleito, eu me acho insubstituível e tal. Eu acho que é um auto-engano que se volta muito contra a própria pessoa, porque se você realmente não é bom o suficiente, se você realmente não é o líder de nada, se você realmente não é imprescindível, porque nenhum ser humano é imprescindível, mas vamos dizer que em algumas situações isso é até mais claro, né? Você vai sofrer muito. Eu acho que o auto-engano, ele tem como objetivo te dar um pouco de sossego, mas, ao mesmo tempo, ele vai te trazer muita dor, entendeu? Eu fico vendo uma coisa no dia a dia muito interessante, assim. As pessoas, às vezes, elas têm um emprego, né? E elas acham, é isso que você falou, que elas são imprescindíveis, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente devia aprender na vida é que nenhum ser humano é imprescindível em lugar nenhum. Porque, gente, vamos fazer a conta, tem 8 bilhões de pessoas no planeta. Não é possível que aquele emprego só possa ser ocupado por você, que aquela tarefa da igreja só possa ser feita por você, que você sabe, é um sabichão. Quer dizer, tem mais 7 milhões de pessoas coabitando aqui no mesmo planeta que você. Então, assim, tem uma dose de arrogância, né, nessa história. E aí, arrogância, manipulação, eu acho que Deus não gosta de nada disso. Eu acho que a gente tem que tentar se conhecer, e a melhor forma da gente se conhecer sendo cristão é
a gente se aproximar de Deus e deixar que ele entre na nossa vida. Claro, existem outras técnicas, você pode fazer uma terapia, você pode fazer um acompanhamento pastoral, existem questões que podem ser melhoradas por essa linha, mas eu acho que o primeiro passo, gente, é reconhecer. Primeiro, você não pode ser imprescindível assim do jeito que você pensa, porque você está debaixo, né, do comando, do cuidado, da orientação de Deus. Então, primeiro você precisa ver o que ele quer para você. Além do que você pode se achar imprescindível num lugar e Deus achar que você é necessário em outro. Estou errada, Vinícius? Não, não. A história de Jonas, a Bíblia diz que Jonas era um profeta. Ele era um profeta. E aí Deus diz assim: eu não quero que você faça o que você está fazendo mais. Quero que você vá para Nínive, na Síria, pregar para aquele povo que é inimigo de Israel, porque eu preciso que eles se arrependam. Deus mudou o caminho de Jonas. E aí Jonas não quis e resolveu ir para outro lugar, na verdade. Mas foi assim, né? Eu acho, então, voltando aqui, que a dica muito importante é autoconhecimento. Tente se conhecer, tente ver quem é você, tem uma expressão aí, quem é você na fila do pão, né? Quem é você? E como é a sua relação com Deus? O que você espera? Né? Como é que essa relação se dá? O Vinícius estava falando assim de simpatias ou, né, expectativas assim, eu vou fazer uma coisa aqui e vai me dar um retorno. Gente, isso o nome já diz, simpatia, é só para te agradar, é bem simpático fazer isso. Mas você está debaixo de um Deus e você tem que seguir esse caminho. Então, se você quer parar com esse auto-engano que te atrapalha na sua caminhada cristã, vamos começar com esse processo de autoconhecimento. Quem Agora, sou eu? eu queria... Você não abordou o caso que eu acho de auto-engano, que é muito, eu acho, deletério, Expressivo. quando a pessoa se acha melhor do que ela de fato é. Então, ela é bem intencionada, ela peca pouco, os pecados dela são pecadinhos, ela está no bom caminho, ela está isso, ela está aquilo. E aí você vê isso nas desculpas que são dadas quando as coisas acontecem. Eu errei, eu fiz uma besteira, mas a minha Mas intenção era ótima. Eu não tinha má intenção. Minha intenção não era ruim. O do outro, quando o outro erra, o outro tem má intenção, mas você, quando erra, não tem má intenção. Ou eu não fiz porque eu não tinha tempo. Deus te pede para na fazer verdade, um assim, vamos falar trabalho do primeiro. Deus te pede para fazer um trabalho na obra dele e você até diz que vai fazer e depois não faz. Por que você não faz? Porque não tem tempo. Você não tem tempo. Vamos falar do primeiro aí, que assim, essa pessoa que tem pesos e medidas muito diferentes para ela e para o mundo, né? Então já começa por aí, tem um problema. A sua justiça é meio incorreta, né? Você é muito leniente consigo mesmo e muito duro com os outros, né? E eu acho, Vinícius, que essas pessoas que acham que elas são melhores do que elas são, né? Elas realmente estão totalmente desconectadas do cristianismo. Porque, cara, pecadinho, qualquer bom cristão sabe que não tem gradação para pecado nesse aspecto. Que nós seremos julgados, vamos ter lá os nossos pecados. Todos temos, ok? Em grau menor ou maior. Mas não tem na Bíblia pecadinho, né? Assim, essa gradação. Não tem lá uns 7 passos para você migrar do pecado menor para o pecado médio, para o pecado maior, ou como voltar para o pecado menor. Os Enfim. pecados têm consequências diferentes. Há pecados Sim, que têm consequência pequena ou a consequência é só para a própria pessoa que peca, e há pecados que têm consequências maiores, não é?
Sim, Nesse mas nós não estamos sentido, falando a da gente gradação pode, do pecado. nesse sentido, a gente pode dizer que há pecados maiores e menores. Mas o interessante é perceber que, para Deus, a forma como ele enxerga pecados é um pouco diferente. A Bíblia Pois é. fala de pecados graves, por exemplo, para Deus, é ter outros deuses diante dele. Então, e aí? Ele, Por isso ele que eu acho, chama Vinícius, isso, ele chama isso de prostituição. por isso que eu acho, Vinícius, que a gente não deve ter esse conceito de gradação do pecado, porque são coisas diferentes. Quando a gente diz assim, pecados diferentes têm consequências diferentes. Ok, porque, gente, não podemos dizer, você mata uma pessoa é exatamente igual com você fazer uma corrupção de dinheiro, um suborno, alguma coisa. Não é a mesma coisa, né? Você suborna uma pessoa para tirar um documento que não tem nenhuma consequência, é uma coisa. Você suborna o cara lá no Detran para tirar a sua carteira de motorista, já acho grave, porque você pode matar alguém por aí. Então, Mas eu acho que a gente tem que pensar nisso. São consequências diferentes, mas o pecado não tem gradação. O pecado ele é pecado ou ele não é pecado. Você concorda? Sem dúvida. Porque na Bíblia não está dizendo não tem uma escala, é isso que eu digo. Jesus, Deus, nos diferentes momentos da Bíblia, não há essa gradação de pecado. Agora, Inclusive porque os perdões, às vezes, se a gente olhar por gradação, a gente pode achar que esse eu perdoaria, aquele eu não perdoaria. Mas como assim perdoa esse, não perdoa aquele, enfim. Né? Traria um perdão gradativo também, entendeu? Você teria uma escala de pecado, gradação de pecado, e uma escala de gradação de perdão. Só perdoa se o cara fez um pecado na escala de 0 a 3. De o ser humano faz isso. 3,5 já é imperdoável. Vai ter que Já ajoelhar no milho e fazer Então, penitência para poder perdoar. Agora, eu queria falar sobre um outro tema que ainda não abordamos, Alice, que eu acho muito sério, é quando a pessoa ela se dá importância no sentido que ela acha, por exemplo, que ela detém a verdade. Por exemplo, sobre o cristianismo. Ela sabe o que Deus é e como Deus age. E se Deus age de maneira diferente, se alguém está dizendo que Deus age de maneira diferente do que essa pessoa entende que é a forma como ele age, pronto, essa pessoa é do demônio. Quem pensa diferente é do demônio, quem pensa herege, como Paulo fez. Então, mas aí a gente tem um problema, né? Porque se você pegar hoje em dia o cristianismo, ele tem diferentes denominações, ele tem diferentes, né? Temos católicos, evangélicos e ortodoxos, começa por aí. E dentro do evangélico, nós temos um campo imenso de interpretações, de denominações que interpretam alguns itens da Bíblia de forma bem estranha, porque, eu não sei, tem umas coisas assim que elas não são estranhas porque a interpretação é levemente diferente, elas são estranhas porque elas são elas não fazem sentido quando você vê o conjunto da Bíblia. Então, essa coisa do pecado, por exemplo, não tem gradação de pecado, Então, não adianta se inventar que tem o pecado. Quer dizer, o cara pode ser uma pessoa muito ruim dentro da casa dele, entendeu? Mas isso é um pequeno pecado que eu estou dentro da minha casa. Mas eu estou me referindo, Alice, a um outro tipo de situação. Por exemplo, Então, fala aí que eu não entendi muito bem. Batismo. Há 3 formas de batismo. Há o batismo por imersão, né, que você mergulha a pessoa, há o batismo por derramamento, que você derrama água na cabeça da pessoa, e há o batismo por aspersão, que você asperge água sobre a cabeça da pessoa. Há denominações que só aceitam o batismo por imersão.
Mas aí nós estamos falando da liderança, né, Vinícius? Não, elas, sim, não importa, sempre tem uma Que liderança. convence a pessoa de que Só aquilo... aceita aquele... Não, mas o problema não é nem ela só aceitar o batismo por imersão. Eu compreendo isso, é o que ela acredita. O problema é achar que quem se batiza de outra forma não se batizou, está errado. Mas aí é o problema. Não vai ter aceitação de Deus por causa disso. Você Porque aí quer eu dizer começo... que o Espera aí, eu auto-engano... começo a achar que eu sei o que Deus é e quer, né? Da mesma forma como Paulo, quando aparece os cristãos dizendo uma coisa um pouco diferente do que ele estava acostumado, ele começa a perseguir os cristãos, até que Deus diz para ele, Paulo, Paulo, por que me persegues? Uma coisa é eu dizer assim para você, Alícia, para mim, Vinícius, eu só aceito o batismo, por exemplo, isso é um exemplo, nem penso assim, eu só aceito o batismo por imersão. Se não for por imersão, para mim, eu acho que o batismo não é real. Mas eu não posso olhar para você e dizer para você, se você não pensar como eu, você não será salva. Eu não tenho esse direito, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho esse conhecimento para colocar Deus dentro dessa caixinha e dizer como Deus vai agir. Porque Jesus salvou o ladrão que estava pregado na cruz do lado dele e que não fez nada, só disse assim, ó, lembra de mim. E esse mesmo ladrão tinha dito antes, olha, eu estou pregado aqui na cruz e é justo eu estar pregado nessa cruz porque eu fiz por onde? Eu abusei, eu pratiquei. Então, isso é muito complicado. Isso é uma coisa que me incomoda muito no meio cristão. Quando você pensa de uma maneira diferente, não há uma tolerância para a pessoa pensar assim, será que eu estou me fazendo dono de Deus aqui e dizendo, né, como Deus deve pensar ou deve agir? Ou será que realmente tem uma orientação divina de que tal ou qual coisa eu não posso fazer, eu não devo fazer? Essas duas questões se Acho que misturam auto-engano muito. gera desconexão. Vinícius, eu acho que auto-engano gera desconexão com Deus, entendeu? Eu acho que é verdade que pessoas que têm esse tipo de comportamento têm uma enorme desconexão com Deus. Porque, cara, primeiro, salvação, meu amigo, só Ele sabe. Ele. Não tem o pastor, o A, o B, o bispo, não tem o maior líder da sua igreja. Não tem. A pessoa está olhando você hoje, ela não sabe o seu amanhã. O ladrão, se alguém olhasse ele antes da cruz, o que ia dizer? Esse cara não está salvo, ladrão. E ele foi para a cruz, e naquele minuto ele fez uma coisa diferente. Ele creu, entendeu? E ele foi. Como é que alguém pode chegar para você, para mim, ou para quem quer que seja, olhar para o do seu púlpito, para o público da igreja, ou você sentado num banco de igreja, olhar para o cara do seu lado e dizer: você não está salvo. Como assim? Não tem, não existe isso. Então, assim, é uma desconexão com Deus, no relacionamento com Deus, é uma desconexão com a Bíblia, né? Eu acho, na verdade, que é muito mais uma desconexão com Deus, porque você pode ter interpretações com uma leve variação, enfim, né? Que você pode discutir, trocar uma ideia e defender seu ponto de vista sem essa certeza. E as pessoas esqueceram algumas coisas. Deus tem mistérios na relação com a gente. São mistérios, não estão respondidos. Não estão respondidos. O que a gente sabe são aquelas coisas que são muito óbvias ou que as pistas são muito claras. Ou seja, você não manipulará Deus. Isso é claro, qualquer cristão deveria saber disso. Surpreendente é que não sabe. Por quê? Porque as pessoas... O auto-engano, Vinícius, no primeiro momento, ele é uma coisa confortável para o ser humano. Não te obriga a tentar entender coisas que são difíceis, tentar se submeter a coisas que você não gostaria de se submeter, escolher ter verdades que te guiam, porque
é muito difícil ter uma coisa chamada livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma coisa individual. Teu pastor, teu líder, teu melhor amigo, ninguém pode tomar a decisão por você. Suas decisões são suas. E elas têm consequência. E aí, o que a pessoa faz? Me dá o manual aí da igreja que eu tenho que seguir, né? Dessa denominação, mas me dá nos detalhes. E o cara fica lá, se arvorando que ele sabe tudo e repetindo. E aí é capaz de ele achar que, se acontecer, se der alguma coisa errada, a responsabilidade não é dele porque ele foi ensinado assim. Então, tem um conforto. O ser humano tem um conforto. Então, gente, vamos sair dessa zona de conforto. Vamos encarar que cristianismo é. A relação com Deus tem que ser cultivada o tempo inteiro. Senão você se perde, eu me perco, o Vinícius se perde, todos nos perdemos. Porque vamos adorando ficar com essas certezas, vamos formatando, vamos dizendo que tá bom, deu resultado até agora. Não. A relação com Deus ela tem mistérios. Há coisas que não nos foram ditas e nem serão. Alguém aqui sabe o dia da morte? Nós já falamos desse tema recentemente. Alguém aqui tem o dia da morte? A não ser que você tenha ido lá numa cartomante, se acredite nessas coisas, que a mulher disse lá para você que você vai morrer com 92 anos, 4 meses e 6 dias, e você botou num papelzinho e guardou na gaveta que você acreditou. Ninguém sabe o dia que vai morrer. Não, Então, mas esse papelzinho não é saber o dia da morte. Alguém disse para você que é aquele dia, mas não quer dizer que vai ser aquele dia. O cara põe no papelzinho e acredita, vive uma vida inteira acreditando. Pode ser que com 35 ele morra, o papelzinho vai ficar lá na gaveta, entendeu? Então, porque os seres humanos não gostam desses mistérios, Vinícius. Os seres humanos gostam de saber tudo, eles gostam de controlar as coisas, eles sentem um prazer em ser melhor que o outro, porque se eu sou melhor que o outro, eu não vou ser punido. Então, assim, é um volume de coisas que, para mim, voltamos ao começo. Você se distanciou da coisa mais importante, da sua relação com Deus. Você começou a construir uns puxadinhos, então você vai lá, faz o caderninho da sua denominação, você segue o que o pastor, a pastora, o amigo, o líder da sua igreja falou, isso aí dá trabalho, tem que mudar minha vida? Não, melhor não. E vai, né? E vai construindo e vai fortalecendo o seu auto-engano. O problema é que uma hora a casinha cai. O auto-engano não leva ao bom lugar que deveria levar, né? Exatamente. Mesmo que a gente pegue os exemplos bons, como o do menino lá que entrou na casa e salvou o irmão, é um risco, né? Ele podiam ter morrido os dois. Exatamente, foi um Talvez, risco. se ele repetisse aquilo 10 vezes, em 9 ele morreria, numa ele saiu, mas não dá para dizer que ele saiu. Mas era um risco. Era um risco enorme. Bom, sim. O assunto é interessantíssimo, a gente pode ficar Dá aqui para horas, aqui, né? mas nós temos tempo aqui, nós precisamos concluir, já estamos no nosso tempo. Eu queria lembrar para você, meu irmão, minha irmã que está nos ouvindo, cuidado com o auto-engano. Cuidado com essas certezas de que você é mais importante do que você é, dessas certezas que você é melhor do que é, essa certeza que você sabe tudo que você precisa saber, cuidado com isso. Ore, peça sabedoria, peça orientação e ouça o Espírito Santo. Ouça o que ele está dizendo na tua vida, porque ele sim sabe, ele sim é importante, ele sim tem primazia. Alice, obrigado aqui por dividir a bancada comigo. E para você que está nos ouvindo, que Deus abençoe a sua vida, que Ele ilumine os seus caminhos e que Ele te dê a paz. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau.